Queremos saudar a santa e amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Dizer para os irmãos que é um motivo de grande alegria e de um alto privilégio poder estar aqui com o nosso pastor Tavares, e na sua pessoa nós o conhecemos através do presbítero Sadarte, e aqui nesse ministério tem algumas irmãs que nós já trabalhamos junto no antigo ministério nosso, a nossa amada e querida, que é como uma mãe para nós, irmã Carmen, e a nossa santa lá atrás também, que é a diaconisa aqui nesse ministério, Nilza. Isso, glória a Deus. Ela serviu na sede e a gente lá em Senhora do Ó, graças a Deus. Meus queridos irmãos, é motivo glorioso poder estar nesse momento, tendo a oportunidade de ser alguém que vai ser um instrumento da parte de Deus para as nossas vidas. Porque nós, com toda humildade, nós acreditamos que enquanto nós ministramos, nós também somos ministrados. Amém? E aqui o que está escrito na programação, a divisa diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Amém? Quero dar uma breve palavra a respeito dessa divisa. E ao receber esta oportunidade tão única e tão ímpar, que este momento aqui, ele não vai se repetir. Ele não vai se repetir, porque o momento de Deus é único, é singular, ele deve ser apreciado e vivido intensamente. Amém? Esta data, este momento, esta hora, quem não veio, não tem como você compartilhar esse momento. Perde-se essa oportunidade. E aí em Deus, nós entendemos que tem duas coisas interessantes nesse tópico aqui: serviço e obra. Mas Deus me veio um pouco antes. E como essa primeira EBO, a Escola Bíblica de Obreiro, a gente entende que hoje a grande dificuldade, a grande luta, o grande desafio para aqueles que ministram em ministério, porque graças a Deus eu sou pastor presidente da Missão Evangélica Vida Nova, e nós também trabalhamos com obreiros diretamente em capacitação, em instrução, preparação, discipulado. E tem sido o grande X da questão da igreja odierna, da igreja de hoje, da igreja dos nossos dias. E olhando para esse tema, eu quero falar com você que é obreiro, com você que é obreira. E gostaria de trazer um tema bem sugestivo, principalmente alusivo aos dias atuais. E quero usar um personagem da Bíblia que vai tipificar, durante a trajetória da sua vida, suas experiências, algo muito intrínseco do que nós vivemos nos dias atuais. O nome dele é Jacó. E eu gostaria de trabalhar com o tema Jacó, um negociante. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 25. Do verso 21, a partir do verso 21. Isso aqui vai me prender um pouco, mas tudo bem. O cabo dele está um pouco folgado. Esse aqui. Você não tem como melhorar esse fio, porque o pastor fica mais solto.
Melhor ele. Glória a Deus. 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Que mistério! Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Vá mais um pouco, parafraseando esta leitura, no 32. O verso 24. (32, 24). Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Amém? Coloque a Bíblia no assento, pegue na mão do seu irmão, aperte até ele dizer assim: hoje. Repita, por favor, diga: hoje você vai receber a oportunidade de decidir o que você quer da sua vida. Amém? Curve a cabeça. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Somos gratos nesta noite, porque aprove ao Senhor nos juntar neste momento. E a partir dessa hora, Senhor, bem sei eu que tudo tu podes fazer, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por isso, Pai de amor, nos concede a tua graça, a tua bondade e a tua direção, e nos capacite para que possamos absorver tudo aquilo que, de acordo com nossa capacidade intelectual, espiritual, possamos discernir qual é a tua vontade para este momento a cada um de nós. No amor que é em Cristo, nós oramos e nos colocamos diante de ti, para a glória do teu nome. A igreja diz: amém. Sente, querida, em nome de Jesus. Queridos irmãos, essa história da vida de Jacó, esse nascimento, este milagre, é algo que tipifica um mistério profundo de Deus
e ao mesmo tempo podemos dizer que se é o transcorrer de um ser, de um Deus que tem o controle absoluto nas suas minúcias no tanto transcorrer da humanidade. Quando a gente olha para a chamada de Abraão, a gente vai perceber que esse Deus começa uma trajetória para um fim, através de uma nação, e a nação definida como Israel. Interessante é que, ao olharmos para esse pano de fundo, nós vamos perceber que esses gêmeos que nascem, ao analisar uma criança sem o entendimento para poder definir, ou para poder entender o que estava fazendo naquele momento, a gente percebe, pastor, que até os mínimos detalhes nosso Deus controla. Muito embora a nossa vida, muito embora o ministério, muito embora a igreja, muito embora o que nós vivenciamos a cada dia, quando nós não encontramos resposta, a aparência e a impressão que tem é que tudo está esvaindo-se pela mão. E é um engano nosso. Há um controle soberano e absoluto do Deus que nós servimos. Eu fico impressionado a forma que o nosso bom Deus, ele transcorre aqui na vida desses homens. Ele já vem na vida de Abraão, e a gente olha Deus chamando Abraão, e a gente vê quando Deus concede, permite Abraão descer ao Egito, e lá Abraão recebe uma concubina chamada Agar, e através dessa mulher ele recebe um filho, e parte, a partir desse momento, uma linha. E a gente começa a perceber Abraão, Ismael, e agora aqui agrega-se a essa linhagem Esaú. E daí vai nascer personagens que Deus, na sua infinita sabedoria, porque como é difícil para nós conciliarmos a soberania de Deus e ao mesmo tempo não isentar a responsabilidade humana. E esse Deus, ao mesmo tempo, ele trabalha de uma forma peculiar, de uma forma ímpar e de uma forma simples. E ele começa a ver o transcorrer. Porém, ele tem a vontade real. E a vontade real de Deus segue-se através de Abraão, Isaac e agora Jacó. E dessas duas linhas de governo, a gente percebe o povo árabe, que é um povo mestiço, pela união de várias nações, e surge-se o povo árabe. Enquanto Israel, ele vem de uma linhagem também de Abraão, por Isaac, e agora chega neste homem, que ele é a coluna dorsal da manifestação de Deus para a humanidade. Vamos transcorrer um pouco na vida deste homem. Uma das coisas que, ao observar a vida de Jacó, a gente alude muitas das questões que nós, como obreiros, vivenciamos hoje na igreja. Jacó foi um homem que tentou barganhar com Deus, tentou conquistar coisas espirituais de uma forma carnal. E isto não é muito diferente nos dias atuais.
E quero chamar a vossa atenção para refletirmos um pouco o que é o ministério hoje. Não o ministério bíblico, mas o que é o ministério hoje que nós temos acompanhado esta igreja do século 21. Qual a característica desse ministério hoje? Qual a performance de obreiros e obreiras dentro desse ministério nos dias de hoje? A gente vai olhar e vai perceber que vai existir muito dos traços da vida deste homem. Ao segurar, ao nascer e segurar o calcanhar do seu irmão, a etimologia da palavra Jacó, ela deriva-se da palavra hebraica Yaakov, que significa Deus protege. E é um trocadilho de palavras, que esta mesma palavra ela tem um sentido secundário, e que a define como suplantador. E suplantador significa realmente alguém que pega no calcanhar de alguém. Ou seja, aquele que tem o intuito de tomar o lugar de alguém por astúcia. E quando nós olhamos para esse ato no ventre, a gente começa já a se deparar com algumas situações que nós enfrentaremos e enfrentamos e vamos continuar enfrentando nos dias atuais. Por quê, pastor? Porque um dos primeiros pastores de rebanho relacionado a Israel sofreu, que foi Moisés. Moisés sofreu a sedição de Coré, de Datã e Abirão. Além de estar no ministério levítico, iria para o ministério sacerdotal. Então esse mal continua perdurando. A gente vê que um dos reis mais conhecido na imagem e na tipologia da nação de Israel, chamado rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fala no Salmo 55, que foi traído por um amigo íntimo, em quem ele confiava. Interessante, ao olhar para a pessoa de Jesus, a gente vai ver em João 13, verso 18. Quer trocar? A gente percebe que Jesus agora, ele omite a palavra confiar. E apenas diz assim: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele omite a palavra confiança. Por quê? Porque no capítulo 2 do mesmo evangelho de João, ele diz algo interessante nos versos 23 em diante. Os dois últimos versículos da Bíblia, desse texto, deste capítulo, ele diz assim: e ele não confiava em ninguém, porque sabia e conhecia a todos, e não precisava que alguém desse testemunho do que era o homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E ao conhecer a natureza humana, no ministério, você tem que esperar qualquer coisa. Só que nós, como seres humanos, nós fomos fadados a vivenciar um amor estos, o amor fraternal, o amor que gera prazer e o amor que dá prazer. E para andar no ministério, não só nos dias atuais, mas em todas as épocas, de toda a história da igreja, da manifestação de Deus na vida de homens de Deus e de mulheres de Deus, nós precisamos andar e devemos andar e precisamos do amor ágape. O amor que se sacrifica. O amor que se entrega por uma causa que se crê, que se define como uma chamada, como uma missão.
A gente observa na questão ministerial que ao analisar esta postura de Jacó, recebendo o nome de suplantador, alguém que deseja o lugar de outrem. Meus amados irmãos, e como nós temos visto nos dias atuais, obreiros, líderes, que têm barganhado valores absolutos, que têm dividido no altar da adoração, no altar da hipocrisia, no altar dos relacionamentos interpessoais, e tem vivido hoje uma duplicidade de vida. Na sua frente é uma coisa, por trás é outra coisa totalmente diferente. E quando nós olhamos para o sentimento, a gente percebe, se nós andarmos no sentimento estógeno, no amor estógeno, nós não iremos suportar essa igreja. Por quê, pastor? Porque em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, o próprio Paulo, ele está dizendo de uma forma mais detalhada, de uma forma mais resumida, diferente do capítulo 20 de Atos, quando ele chega a dizer assim, a partir do verso 19 de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e ali começa a transcorrer a sua despedida. E dizendo, vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós desde o primeiro dia que cheguei na Ásia até hoje, servindo ao Senhor com humildade, lágrima, e pelas provações dos judeus e ciladas me sobrevieram. Mas jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. De cidade em cidade partiu o pão, porque em nada tenho preciosa vida para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E agora vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me espera, senão que o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me revela cadeias, tribulações e problemas. E ele chega a dar um conselho para os obreiros: estou indo embora. De ninguém cobice prata, de ninguém cobice ouro. Porque o Deus que levanta é o Deus que provê. Quando Deus dá o ministério, Ele dá as ferramentas, pastor. Só que muitos hoje não querem ter paciência, não querem esperar, não querem estar debaixo de submissão. E se nós não tivermos a capacidade de sermos submissos a outro homem, nunca seremos a Deus, porque é um princípio aplicado. Qual é o princípio, pastor? Ele diz: se nós não amamos a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Mentira. Se não temos a capacidade de obedecer a um líder levantado por Deus, aonde Deus nos revelou, está no local, está no lugar. E quando Deus nos revela o local e o lugar, queridos, há uma incoerência espiritual tremenda nos dias de hoje. Pessoas indo, pessoas voltando, indo daqui, indo para ali. Parece que não tem firmeza, não tem sustentação naquilo que quer, naquilo que acha, naquilo que acredita, naquilo que sabe, naquilo que crê. Se você está aqui,
Se você abraçou essa bandeira aqui com o pastor Tavares, é porque Deus conhece a vida deste homem. Deus conhece os segredos que estão no coração deste homem. E aí nós percebemos que este homem que se levanta hoje, ele se levanta com a mentalidade totalmente distorcida do que é o ministério. Por quê, pastor? Porque o ministério ele envolve sacrifício, desafio, renúncia e responsabilidade. Não é preciso ir muito longe para dizer aos irmãos que as pessoas hoje valorizam mais o título. Os privilégios são muito valorizados hoje. As pessoas estão em um patamar de idolatria, de alimentação, de vaidade, de ego. A egolatria na igreja é muito grande hoje. Se a igreja não fizer o agrado do obreiro, ele não fica. Se não for do jeito dele, não agrada. E nós fomos chamados para quê? Para servir ou para ser servido? Existe um texto que toda ceia lá em Senhora do Óleo eu cito. É Jesus. Jesus tenta colocar na mente dos seus apóstolos, seus discípulos, a infovia do reino de Deus. E os apóstolos e os discípulos de Jesus estão vendo a infovia de fora dos fariseus. O que é que os fariseus gostavam? De ser chamado mestre, doutor da lei, ser bajulado, ser acariciado, ter os primeiros lugares no banquete, ser aplaudido, ser reconhecido pelos homens. E olhava para todos que estavam abaixo dele, desprezava. E chega o nosso Senhor Jesus de uma forma simples. Todo mundo espera que um rei nasça num grande palácio. Ele vem numa manjedoura, na cavidade de uma rocha. Todo mundo pensa que a entrada de um rei em uma cidade tem que vir cheio de pompa. Ele vem num jumento, um animal humilde, animal de carga. Ele tenta dizer aos discípulos o tempo inteiro. Ele tenta transcorrer agora uma imagem, um fato, tentando tirar da mente dele tudo aquilo que eles aprenderam de forma errada. No capítulo 6, verso 1 de Mateus, ele diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino de Deus. E aí Jesus preocupado, porque Jesus está perto de ir. Chega a ceia. E Jesus agora, antes da ceia, no Evangelho de Lucas, narrando a mesma história pelo ponto de vista da narrativa humana para a finalidade e desígnio de Deus diferente para nós, ele chega a dizer uma palavra: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aí ele dizia: quem está à mesa. Porém eu, no vosso meio, sou como quem serve. Isso era uma paranoia. Isso era uma contramão. Isso era uma insanidade. Ouvir de um mestre, ouvir de um doutor, ouvir da boca de um Deus. Não! Por quê? Olha, os fariseus
gostavam de ser chamados mestre. Um fariseu, ao passar na rua, os meninos ficavam encantados e diziam para o pai: Pai, se o senhor tiver condição, me coloque na escola dos rabinos. Eu quero ser como este homem. Mas Deus não olha para a aparência. Deus não se empolga com a aparência. Deus não se ilude com o que os olhos humanos veem. Deus atenta para o coração, para o que está no interior. Meu Deus. Jesus sabia disso. E o amor do mestre é tão sublime que ele, nos mínimos detalhes, ele trata de tudo e de todos, sem afrontar, sem desrespeitar. Apenas com a palavra ele semeia o reino. E ele chega a dizer: quando disserem que o reino de Deus está aqui ou ali, não creiais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro. Jesus veio restaurar o homem por dentro. Jesus veio refazer o homem por dentro, veio recriá-lo por dentro para boas obras. E é por isso que ele olha para os discípulos, e a cabeça de Pedro, a cabeça de João ficam embaraçados. E dois personagens muito próximos de Jesus, e ao mesmo tempo dois homens com grandes chamadas. Isso que me chama a atenção. Tiago e João. Mestre, sim, queremos te fazer um pedido. Quando tu vires no teu reino, permite que meu irmão sente à direita e eu à esquerda. Jesus disse: até hoje, 3 anos e meio, não aprenderam nada. E a nossa impressão humana, às vezes é assim. A gente ensina um obreiro, ensina. Parece que ele está regredindo. Nem caranguejo, né? Por quê? Porque a nossa visão é imediatista. Diga para seu irmão, não espere muito das pessoas. Não cobre delas quando elas não podem dar. Não dá certo, nunca vai dar certo. Você vai se estressar, você vai se magoar. Porque o reino de Deus é uma experiência única e singular. Por isso que eu falei para os irmãos: quem não vier hoje, não tem como repetir isso amanhã. Até se eu queira repetir essa mensagem, eu não consigo. Porque o maná é diário, o pão é diário. Deus não repete fórmula. Deus não repete ministério, pastor. Deus não quer ninguém imitando ninguém. Deus não quer ninguém copiando ninguém. Deus não trabalha com xerox. Deus trabalha com original. Você é insubstituível. Ninguém é igual a você. Se alguém se atrever a dizer que você não vai chegar, que você não é ninguém, discorde dessa palavra. Porque nós devemos valorizar tudo aquilo que celebra a vida. Jesus está trabalhando. E Jesus agora, ele tem uma perspectiva que dispara. Quando palavra não funciona, a experiência tem que entrar em ação. E é, pastor, é. Pedro, no seu pensamento de defesa de Deus, de Jesus, alguém chegou e disse assim: teu mestre não paga imposto. Pedro disse logo, defendeu: paga. Lá vem Pedro. Jesus antecipou: Simão, o que te parece? De quem cobra os reis da terra imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros?
Aí Pedro disse: dos estrangeiros, Senhor. Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que eles não se escandalizem, vai no rio. Tu está acostumado a pescar com rede. É muito rápido essa pescaria. Eu quero trabalhar a tua paciência. Eu quero trabalhar a tua maneira de enxergar, porque tu é precipitado. Tu gosta das coisas muito rápido, Pedro. Vai no rio, lança o anzol e tu vai ficar esperando lá. Mas eu digo uma coisa: eu não mando ninguém ir a lugar nenhum sem que eu tenha um objetivo determinado para aquela vida. Vai, vai, porque tem um peixe e tem mais. Na boca do peixe tem um starter. Meu irmão, Jesus tem tudo preparado para nós. Basta a gente ter paciência, esperar, obedecer, ser fiel e se prepare para as novidades de Deus na sua vida. Está lá Pedro. Para que eu fui defender? Mas Jesus, por que ele não me mandou lançar a rede? Ele não manda no mar? Manda ou não manda? Não criou os peixes? Não conhece o peixe? Que está o starter? Com a rede era mais fácil. Meu amado, você já imaginou o mistério? O starter era uma moeda de proporções médias, não é como a nossa, maior. Como é que o starter está na boca do peixe e ele vai engolir a isca e o anzol? Por que você tem medo de fazer o que Jesus manda? Por que você se acha incapaz? Por que você se acha insignificante? Acha que todo mundo pode ser menos você? Quem disse? Pedro começou sendo pescador, terminou apóstolo. Começou iletrado, terminou escrevendo um livro. Eu quero ver um homem e uma mulher nas mãos desse Deus para não fazer maravilhas extraordinárias. Eu quero ver um homem e uma mulher nas mãos desse Deus para não fazer coisas tremendas. Jesus levou Pedro à experiência. Pedro aprendeu a lição. Mas agora Tiago e João e os outros também precisavam aprender outra. E Jesus agora chega na ceia. Jesus tira a toalha depois de cear, pega uma bacia. Meu Deus. Ah, Jesus. É Deus lavando o pé do homem. Será que o homem faz isso na condição carnal? Será que a nossa presidenta Dilma, será que ela tem a capacidade de chegar num determinado momento e sair da ponta? Será que o presidente Obama, com toda a sua glória terrena, é capaz de fazer um negócio desse? Diga para seu irmão, olhando nos olhos dele com carinho: quanto mais simples você for, mais Jesus aparecerá na sua vida. Sejamos simples como a pomba. Jesus agora pega a bacia e começa a lavar os pés. Não. E ele diz: você me chama de mestre, Senhor, e dizer bem, porque eu sou. Diga para seu irmão assim: quem faz serviço de servo
não desce do status de rei. Tem gente que vou perder meu protocolo, vão pensar o que em mim. Afinal de contas, eu sou lá. Na realidade, não é nada. Esse mestre, ele chega e começa a lavar os pés, e ao terminar ele disse: compreendeis o que vos fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, fazem bem, porque eu sou. Quem conhece a identidade sua, não se preocupa com críticas alheias, não para por causa de oposições e de más interpretações. Quem sabe quem é, quem tem a identidade definida, não se preocupa com o que estão dizendo dele lá fora, porque os outros podem até falar de você, e os outros serão sempre os outros, mas você será sempre você. Ninguém vai te imitar, ninguém será você. Nós temos uma facilidade para nos preocupar, nos embrenhar com o que estão falando de nós lá fora. Quando Jesus fez a pergunta para os apóstolos, primeira pergunta para ensinar a eles, não a Jesus. Jesus não estava preocupado. O lado emocional do Senhor estava acima de qualquer cogitação. O que dizem lá fora a meu respeito? Uma bagunça só. Às vezes a gente fica preocupado com comentários, com mau rumor lá fora. Mas a Bíblia diz que o justo não teme mau rumores. Ele é firme como a palmeira plantada na casa de Deus, até no tempo da sequidão da fruta. Quem disse lá fora? João Batista, Elias, um dos profetas. Mas vós, que dizeis? Todo mundo ficou parado. Ninguém tinha uma palavra. Diga, mas para os enigmas humanos, Deus tem a resposta. Diga, para teus enigmas, Deus tem resposta. Ele vai te dar resposta hoje. Tu sai daqui com resposta. A porta vai se abrir. A esperança em Deus nunca acaba. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão Barjona. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Está com algum problema difícil? Entrega na mão dele. Porque Isaías 9,6, um dos títulos dele é Maravilhoso Conselheiro. A palavra é conjugada, não separada. O Dr. Shedd diz isso, explica isso. Ele é alguém que tem todo o governo, pastor. Ele tem toda a autoridade. Ele tem um poder total. Por isso que Mateus 28,18 ele diz: toda a autoridade é me dada no céu e na terra. O que significa isso? Não tenha problema que ele não tem o poder de resolver. Basta usarmos a nossa fé, que a solução chegará na tua vida. E a solução vai chegar. E você vai se alegrar, porque você serve a um Deus de resposta, a um Deus que soluciona problemas difíceis, a um Deus que resolve enigmas humanos, aonde a medicina para e que a fé entra em ação, a ciência tem que se calar. Não tem resposta quando a fé entra em ação. Jesus prepara eles. E quando Jesus prepara eles, Jesus disse: vou-me embora, mas não vou deixar vocês órfãos. E a gente percebe que agora Jesus, ele parte para o jardim do Getsêmani, canta um hino e parte.
E ao chegar agora no Getsemane, Jesus vai se deparar com uma das situações mais difíceis da sua vida, que é a questão da traição, do abandono de todos. Ninguém consegue vigiar nem sequer uma hora com ele. E ele antevê todo o sacrifício vicário, de humilhação, de opróbrio, de vergonha. E ele se mantém firme. E a Bíblia diz em Hebreus que não temos sacerdote que não se compadeça de nós nas nossas fraquezas. Tudo quanto nós passamos, ele já passou em uma intensidade maior. E quando Jesus prepara eles, Jesus agora tem uma preocupação de deixar na vida dele uma identidade. Pastor, e o senhor sabe, me perdoe, o que é que nós mais precisamos hoje? É de obreiros e obreiras com identidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós formulamos métodos, nós criamos trabalho, nós desenvolvemos serviço na igreja, para ver se nós atraímos a atenção dos obreiros e obreiras, dos líderes em potencial na casa de Deus, para ver se eles atentam, como Paulo fala no capítulo 3, no verso 17 de Colossenses, a carta, ele diz: fala aí para Arquipo. Paulo não estava nem lá. Fala para Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Porque, infelizmente, na igreja muitas vezes nós temos que ser como aquele aguilhão. E muitas vezes a gente tem que chegar por trás do obreiro e olhar para ele, dar uma cutucada. Vai que você pode. Vai. E aí é necessário que ele sinta aquela condição de toque, de empurrão, para que ele realmente assim, ele discirna quem é ele. E Jacó estava com essa crise. Jacó estava com essa crise de identidade. A maior necessidade de Jacó era interior. Ele nasce agarrando o calcanhar. No mesmo capítulo, os meninos crescem e a gente vai perceber que ele consegue agora negociar com seu irmão a condição de primogenitura, e Esaú vende. E aí quando o apóstolo Paulo, ele vai comentar deste caso lá em Romanos 9, e o escritor aos Hebreus também faz a mesma coisa, porque nós temos que entender a Bíblia. Não adianta, irmão, muitas vezes o querer fazer algo, mas sem que haja uma preparação e uma capacitação. Essa Bíblia, ela foi escrita para o povo judeu. E é preciso saber interpretá-la. É preciso saber o que se diz. Porque todas as vezes que nós falamos que a palavra de Deus diz o que ela não diz, deixa de ser palavra de Deus para ser palavra do diabo. Temos que ter muito cuidado. E o apóstolo Paulo, ele traz uma defesa do próprio povo judeu. E chega a dizer que Esaú, ele abandonou, ele desprezou. E onde muitos aqui pegam esse gancho para dizer que o nosso Deus é um Deus
que Ele predestina uns para o inferno e outros para o céu. E o amor de Deus não está condicionado a isso. A oportunidade de Deus é para todos, pastor. A questão aqui é comportamental. É de natureza humana. Quando Esaú vende a sua primogenitura, ele está desprezando as coisas importantes e excelentes por coisas banais. Veja que diferença de Jesus no capítulo 4 de Mateus. A Bíblia diz: o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E apresentou-se o tentador e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A questão de Esaú foi comportamental, e não na condição de eleição para a salvação. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos, incondicional. Capítulo 12 do livro de Osés, Deus fala isso: com laços eternos eu vos atraí. Que é laços eternos? São laços que não tem início nem tem fim, não se quebra, porque Deus jamais vai anular a sua aliança com os homens. Os homens podem até quebrar, mas Deus não, jamais. E você está aqui porque Ele tem uma aliança contigo. Você está aqui porque Ele tem uma chamada na tua vida. Você está aqui porque Ele tem um ministério a exercer e a cumprir na tua vida. Não se iluda com as frustrações. Não tenha medo, não se iniba por causa das diferenças e dos diferentes. Duas coisas tão difíceis de lidar hoje: as diferenças e os diferentes. E aí Deus está agora desenvolvendo a vida deste homem. E ele sai, ele agarra no calcanhar do seu irmão, ele negocia com o seu irmão, e ele rouba a bênção do seu irmão em 27. E ele começa agora a uma trajetória de vida, onde ele parte só. E eu quero chamar a sua atenção. Para quê? Tem muita coisa a se falar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes de Deus ter interesse em me usar, em agir através da minha vida para alguém, Ele está preocupado principalmente de trabalhar em mim, em quem eu sou. Quem eu sou. E são nesses momentos que nós, quando estamos a sós com Deus, e Osés fala isso, 12:14, ele disse: eu os atrairei ao deserto, e lá no deserto eu vou falar o coração deles. Por isso, querido, que muitas vezes, de uma forma pedagógica, de uma forma instrutiva, Deus te tira do cenário. Deus afasta pessoas de perto de você. Deus muitas vezes nos coloca no ostracismo, afastado da mídia, dos aplausos, dos holofotes, que é para tratar conosco, que é para nos fortalecer, porque o lugar que Ele quer nos colocar é algo grande, é algo alto. Mas como nos colocar nessas áreas, nesse lugar, sem que nos trate por dentro? Dr. Mike Murdock, ele fala uma frase interessante.
Ele diz: dinheiro não muda o homem, só aumenta quem ele já é. O problema é que o dinheiro traz projeção, evidência. Lógico, tuas virtudes terão projeção e evidência, teu defeito também. E aí nós entendemos que o apreço que Deus tinha por Jacó. Deus era Deus de Abraão, Deus era Deus de Isaac, e precisava ser Deus de Jacó. E Jacó agora experimenta bênçãos na família. Jacó agora são 2 bandos. Jacó agora tem 12 filhos, uma filha. Jacó negocia com Labão. Jacó negocia a sua saída, o seu retorno para a terra. Deus faz promessa a Jacó. Deus tem uma chamada com Jacó. Deus tem um ministério na vida de Jacó. Mas tinha algo ainda na vida de Jacó que Deus precisava fazer, e que era necessário para Jacó ser príncipe de Deus, ser íntimo de Deus. E nessa hora que ele fica só, e ele começa a lutar com o homem, e ao lutar com o homem, ele prevalece. Mas como prevalece? Que aqui tem uma teofania, é o Cristo pré-encarnado. Mas ele se agarra com esse príncipe. E ele, ao agarrar esse príncipe, ele não deixa a noite toda, não. Ele dispersa o bando, irmão. Ele coloca na frente aqueles que vão levando presente. Deus protegeu Jacó de Labão. Deus vem na noite anterior, Labão diz assim: você não vai fazer nada, nenhum mal, nem bem nem mal a Jacó, deixa ele ir. Mas agora ele tem um caso a resolver com seu irmão. E aqui está, querido, uma das grandes lições domésticas. E o doutor Augusto Cury, ele diz assim, que muitas vezes é mais fácil educarmos o filho dos outros do que os nossos próprios filhos, porque nós não enfrentamos, não envolvemos sentimentos, e nós não podemos confiar em sentimento. Sentimento, ele é flutuante, igual a nossa emoção. Nós temos que proteger a nossa emoção. Nós temos que entender que hoje a gente vai estar alegre, mas amanhã não podemos estar alegre. Ele é flutuante, não tem mestre nessa área. É por isso que o mesmo doutor Augusto Cury, ele chega a dizer que as crianças, elas valorizam muito a aceleração do emocional. A criança é sempre alegre, e quando a gente vai crescendo, o jovem, ele é menos alegre do que a criança. O homem maduro, ele é menos alegre do que o jovem. E o idoso, ele é altamente menos alegre do que todos. Por isso que nós estamos vendo agora essa terceira idade se manifestando de uma forma tão linda. E é uma coisa que nós não podemos de modo nenhum abrir mão, é de uma vida emocional saudável. E isso, irmão, existem muitos casos emocionais mal resolvidos. Sabe por quê? Uma simples palavra que é a base motriz da igreja, aliada ao sentimento chamado amor: perdão. E Jacó precisava enfrentar agora. Jacó está vivendo uma crise, mas ninguém, querido, consegue perdoar sem se sentir perdoado por Deus. Nós, como pastores, pastor sabe disso, e outros pastores aqui sabem, que quando nós vamos lidar com irmãs e irmãos que precisam liberar perdão, a gente percebe que elas, da sua maioria, elas têm dificuldade.
de se sentir perdoado. Mergulham no caos da solidão, da depressão, do afastamento, do isolamento, da solidão. E isto é a pior coisa para o ser humano. Deus disse: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus é Deus alegre, Deus é Deus festeiro, Deus é Deus de abundância, Deus é Deus de multidão, Deus é Deus de multiplicação. Essa questão que algumas pessoas dizem assim: Deus não está preocupado com quantidade, o que importa é qualidade. Também. Mas quando a gente olha para a parábola, lá em Lucas 15, ele dá uma ceia e convida os convidados, cada um começou a se escusar. E se sai pelos valados, pelos becos, pelas vielas, convida a todos: eu quero a minha casa cheia. E por que a casa não enche? Porque muitos de nós não assumimos a nossa responsabilidade do que Deus colocou na nossa mão. Diga para seu irmão: pega o teu cajado e vai trabalhar com ele. Ajuda o rebanho a crescer. Nós precisamos, com todo respeito e carinho, quando nós estivermos nesse momento, não é um culto, mas é algo que a gente tem que ver com a nossa alma aberta, preparada para ser ministrada forte, receber o alimento. Ser um culto onde canta um, canta dois, canta três, vai receber uma palavra, uma pregação. Um dos grandes desafios, pastor, é porque nós vivemos em uma cultura que nos atrapalha muito a nossa formação, diferente de um povo judeu. O povo judeu, o menino aos 12 anos já conhece a Torá, de trás para frente, de frente para trás, já está com ela memorizada. E o que nos faz evitar de errar é a palavra. Quando os nossos púlpitos valorizarem a palavra, a nossa igreja estará mais firme, mais forte. Amém, querido? Amém. Então, observe uma coisa interessante: quando Jacó está prestes a se encontrar, ele faz uma coisa que nós temos uma dificuldade, principalmente nessa época, pastor: nos humilhar. Jacó se humilha, ele está com medo. 32, 10 e 11. Aí ele chega e se humilha diante do irmão. Se ajoelha, põe a face no pó 7 vezes enquanto o irmão vem ao encontro dele. Ele repete esse gesto durante 7 vezes. Ele agora está quebrantado. Ele teve um encontro com Deus. Ele passou a noite inteira com Deus. E Deus prova o amor dele para conosco. Deus não desiste de Jacó. E quero dizer uma coisa para você: talvez você esteja aqui se julgando, talvez você esteja se condenando, talvez você esteja até mesmo se autodisciplinando por erros na caminhada, por situações na caminhada. E Jacó agora se humilha, e Deus toca em Jacó e faz Jacó erguer-se. E quando Jacó se ergue, querido, que homem diferente ele se transforma. Olha que diferença, cantor Jurandir. Ele preparou o bando, colocou na frente, estamos finalizando. E agora,
presbítero Sadar. Ele sai da retaguarda e vai para frente do rebanho. E ele se humilha 7 vezes. Quer superar uma crise no seu casamento? Peça perdão ao seu esposo. Mas pastor, é ele que me maltrata. Peça perdão. Deus está mandando você pedir perdão. Mas é ela que me machuca. Peça perdão. Peça perdão. A tua vitória depende disso, de um perdão. Mas você tem que entender que o amor de Deus por você é grande. E Ele não quer te perder de modo nenhum, nem vai te perder. Jacó se humilha. Quando Esaú chega, eles se abraçam e choram. Pastor, como o nosso Deus é lindo. 2 histórias parecidas entre irmãos. 2. Olha, irmão, e a gente não deve ser hipócrita, não. Porque eu também tenho irmãs. E tem momento que o negócio pega. Não é? Eita, você não tem não? Sangue ferve. A crítica vem. O emocional se envolve. Momento de tensão aparece. E a gente entra em conflito. Assim como entrou José e os irmãos. Mas quando termina que Jacó dorme no Senhor, os irmãos chegam para ele e diz assim: perdoa o nosso pecado, porque foi o pedido do nosso pai. Perdoa todo o mal que nós te fizemos. Ele diz: porventura estou no lugar de Deus. Vocês intentaram todo o mal contra mim. Deus o transformou em bem. Como hoje se vê, com a preservação de vida. Essa ferida no teu coração é para preservar a vida de alguém que amanhã vai estar precisando do teu azeite. Deixa Deus completar a boa obra na sua vida. Não coloque a tampa no vaso. Deixa Ele completar, encher esse vaso do jeito que Ele quer. Deixa Ele modelar o vaso do jeito que Ele quer. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consolou com toda sorte de bênção. E Ele nos consolou para que nós, como formos e passarmos por todo tipo de provação, tribulação, possamos socorrer aqueles que passam pelas mesmas tribulação e consolação com a qual nós fomos consolados. Perdoe. Olhe para seu irmão para a gente finalizar. Com a permissão do nosso pastor, fique de pé. Eu não sei, pastor Jurandir pode cantar um hino. Prepara aí. Eu sei que você gosta daquele. Quando o meu eu. Queridos, temos que ter muito cuidado. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ele fala da apostasia dos últimos dias. Existe uma classificação de males, que ela é derramada não só na geração vivente atual, mas também dentro da igreja. Nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil, porque os homens se tornarão amantes de si mesmos. Que o espírito da humildade, da moderação, da simplicidade, do amor, o Senhor possa derramar sobre nossa vida. Que Deus nos abençoe.